multar o Musk em outra empresa, Ari? Drible da vaca. Alexandre de Moraes bloqueia contas de empresa de Musk, Starlink, para pagar as multas do X. Aniele. Pois é, Amadeu, porque além de decidir que o X nomeie um representante no Brasil nesse prazo, ele também determinou o pagamento da multa milionária, que já chega aí a mais de R$1 milhão por dia, porque é R$200 mil por perfil que não foi bloqueado, né? Elon Musk resiste em não cumprir as ordens judiciais aqui da Corte do Brasil. Bom, o que aconteceu? Ainda no dia 18 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, que é relator desses inquéritos, e também um outro inquérito que investiga Musk, ele determinou o bloqueio de todas as contas da Starlink Holding, que é essa outra empresa que provê internet via satélite e que atua aqui no Brasil, principalmente no norte do país. Essa é uma alternativa para o pagamento dessas multas que já ultrapassam aí, que a gente não sabe nem precisamente em qual valor está, mas de acordo com a mudança, né, de Moraes, que era 50 mil por perfil e agora mais de 200 mil, já ultrapassa aí milhões de reais. Aqui há uma repercussão muito grande, inclusive, Amadeu, sobre isso que você falou, sobre se essa intimação valeria ou não. Você disse que apurou que sim, pode valer, mas outros juristas, pelo menos que a gente ouviu aqui de parlamentares, dos poucos que estão por aqui hoje, que consideram que essa decisão não valeria, não teria tanta eficiência assim. Mas o que o brasileiro quer saber é se o Twitter, o ex-Twitter, que é o X, vai ou não acabar. Eu acabei de verificar aqui, nesse momento é o assunto mais comentado. Primeiro é Elon Musk, com mais de 318 mil posts, depois vem Starlink, com 87 mil posts, e depois vem o Twitter, vai acabar com, agora, 89 mil posts. Os brasileiros estão aqui alarmados, a qualquer momento, né, podem ficar sem essa rede social. Esse é um argumento que provavelmente o Musk vai usar, o clamor público dos usuários. Ele queria isso. Hã? Ele queria isso. Né? Assim, que os usuários pressionassem por uma decisão. Colocar o Brasil contra o Alexandre. Exatamente. Vamos aguardar se vai funcionar. Kátia? Primeiro, assim, colocar que a gente está num processo eleitoral. O Amadeu trouxe aí. Se todas as empresas respondem ao que diz a legislação, o Twitter vai deixar de responder porque está ligado à comunicação, e aqui a gente volta àquele ponto, Amadeu, que nós, jornalistas que trabalhamos com comunicação, não podemos aqui, e podemos dizer qualquer coisa, mas a gente depois responde, porque existe uma legislação, existe todo um processo. O Elon Musk não é o primeiro país, também não vai ser o último, em que ele responde vários processos, e países democráticos também. E a situação não é a mesma, como lembrou a Ari, aqui no Brasil. Está lá na justiça, as coisas correndo como tem que correr, não vai para Twitter agredir juiz, falar da justiça do país e etc. Então, aí, claramente, um uso ali do alinhamento que ele tem com as forças políticas da extrema-direita. E, assim, será que realmente é válido para o país ter e usar uma rede social que não pode ser responsabilizada? E aqui a gente está falando, por enquanto, de política, mas existem outras questões que acontecem nas redes sociais. A gente pode falar do bullying, das questões de jovens cometendo suicídio e etc. Inclusive, homofobia e não vai ser punido simplesmente porque o dono não quer cumprir a legislação do país? Difícil. E outra coisa, nós vamos mostrar ainda hoje, no Agora Brasil, a Socorro vai trazer o caso do Telegram. O dono do Telegram, ele foi solto. Pagou uma fiança caríssima e foi solto. Porém, ele tá impedido de deixar a França. Ele foi indiciado e está impedido de deixar a França. Agora, por quê? Porque desrespeitou a lei de informação da União Europeia. E porque... aliás, esse Telegram, aqui no Brasil, ele tem diretoria, ele atende a justiça brasileira.
E o Musk ainda quer ser pior do que esse Telegram, que o cara estava preso até ontem. Pelo amor de Deus. Por favor, Alessio. Eu acho que foi um tiro no pé, né? Primeiro porque reforça aquela máxima de querer não é poder. Não é porque ele é um bilionário, porque ele é dono de várias empresas, que ele pode chegar no país que ele quiser, determinando, né, que uma postagem pode ou não ser removida, de que um perfil pode ou não ser removido. Então, eu acho que inicialmente é um tiro no pé por isso, porque a justiça brasileira agora vai tomar essa atitude mais ferrenha, e mais que isso, reforça a importância e a necessidade de atuação do ministro Alexandre de Moraes, que muitas vezes é o principal alvo, se não a maioria das vezes é o principal alvo da direita aqui no Brasil, e principalmente agora do Elon Musk. Ele, com essa publicação de birra, de deboche, ele só reforça o quanto é necessária essa regulação das redes sociais, o quanto é necessária a atuação mais forte do ministro Moraes. Então, eu acho que nesse momento a gente tem o afloramento dessa divisão ainda maior aqui no país, de quem defende a atuação de Moraes e de quem defende a direita aqui no Brasil. Não deveria ser, porque o que está em jogo aqui é a pátria. Nessa hora, todos nós deveríamos ser patriotas. Ter um lado só. E ter um lado só, o lado do Brasil contra o do estrangeiro que quer pisar na cabeça da gente. É bom lembrar que isso de não ter um representante legal, e a gente enfrenta isso quando procura o atendimento das outras mídias digitais, em uma situação em que eu, usuária, Kátia D'Angeles, me sinta ofendida, me sinta e queira, né, a remoção de uma postagem e queira ali... Não vai ter. Não tem um para quem. Não vai ter. A questão não é só Alexandre. Isso vale para outras empresas e vale para tudo. Para todo mundo. Para todo mundo. O professor Vila, quer dizer, o ministro Moraes, ele tem, como a gente diz aqui, tem um cangote grosso, aparentemente ele não vai ceder. Mas a pressão, como disse a Raniele, à medida que aproxima essa data, esse horário aí de 18 horas, ela vai crescendo. Como é que deve... como serão essas horas, professor? E a justiça brasileira tem que manter a espinha ereta? A espinha ereta, a música e o coração tranquilo, né? Porque é necessário que a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte, seja cumprida. Essa história de tentar desmoralizar a justiça, né? E ele recebeu essa intimação, vale lembrar, né? Inclusive ele já respondeu, se ele respondeu é porque ele recebeu, né? A questão que se coloca, portanto, nós vamos criar um impasse muito complicado. Nós tínhamos dias atrás comentado isso, né, sobre a União Europeia, e que isso ia se refletir aqui no Brasil, porque eu creio que o ministro Alexandre, no máximo, dará um prazo, se for o caso, suplementar e muito curto, para que seja designado um representante legal do Twitter aqui no Brasil. E esse prazo curto é no máximo até amanhã, ou vai tomar uma decisão imediata, ou seja, cumprir o que ele determinou. Acho muito difícil uma terceira hipótese, ele deixar para lá e buscar uma solução que não seja a defendeu. E ele teria, de acordo com o que foi informado hoje aí pela manhã, próxima hora do almoço, já consultado seus pares no Supremo Tribunal Federal para ver se teria concordância de todos eles. Se não tem de todos, não tenho exatamente essa informação, mas tem da maioria, o que daria, portanto, reforço ainda mais a sua decisão. Vai criar um impasse, é um impasse muito sério, é o primeiro grande impasse, a gente pode chamar, entre o Estado brasileiro e uma dessas plataformas, sim, importantes, e isso pode, a partir dali, apressar, não sei por que até hoje não foi apreciado na Câmara dos Deputados, a questão da regulação das blitz, que tem um parecer encaminhado, excelente, inclusive, pelo deputado Orlando Silva, e que até hoje não foi votado, porque Arthur Lira